Olá, professores de Condor. Uma pequena conversa aqui para apresentar para vocês o livro Histórias de Não Era Uma Vez, de Maria Luísa Puglia. Eu sou Pablo Moreno, muitos de vocês já me conhecem, já estive aí na Feira do Livro. Sou editor desse livro e de outros da Maria Luísa. Bem, esse é um livro muito premiado, né? Pela, digamos assim, originalidade dele, né? Ele recebeu um dos grandes prêmios, que é o Prêmio Açorianos, de Porto Alegre. É um prêmio muito respeitado e foi finalista de vários prêmios, e inclusive ele é adotado numa grande rede de escola, a maior rede de escola do mundo, que é a rede Maple Bear, uma rede canadense, no segundo ano, tá? Então, esse livro, ele é, digamos assim, do ponto de vista literário, um livro já reconhecido pela sua originalidade, sobretudo. Então, se tomam histórias ou personagens, a base são as histórias clássicas de contos de fadas, mas a autora dá uma nova interpretação, uma nova linha, um novo olhar para essa história, por isso é um reconto, por isso tem o Não Era Uma Vez, tá? Essa forma da autora ver cada uma das histórias, ela é inédita e super criativa. Então a primeira coisa seria conhecer as histórias originais, né? Por exemplo, nós vamos ter a história dos Três Porquinhos. Como é que é a história original que a gente ouve? Como é que a autora conta? Fazer uma comparação e ver o que tem de parecido e de diferente, né? Entre a história que a autora conta aqui e a história que a gente normalmente conhece. A autora aproveitou para trazer temas muito interessantes, tá? Muito interessantes. Eu vou falar de algumas histórias, porque são muitas, e que têm temas bem diferentes, né? E bem curiosos. Por exemplo, no Sapato da Cinderela, né? Se conta a história de uma menina órfã, e que aparece muito em filmes, né? E que foi mandada embora pela madrasta, né? Tem alguma coisa parecida com a Cinderela, mas também tem coisas bem diferentes. Uma das coisas mais diferentes que eu acho que tem aqui é que a gente pode conversar sobre esses contos de fadas, essa ideia do príncipe, né? Também existe um estudo no Chile, professores, da desprincesação das meninas. A gente sabe que muitas meninas, sobretudo as meninas pobres, né, engravidam muito cedo, casam muito cedo, têm um monte de filho, deixam de estudar, e isso é um problema para elas e para a sociedade também, né? Porque muitas dessas meninas, às vezes, numa situação meio de abandono pela própria família, acabam se envolvendo muito cedo com um marido que vai ser muitas vezes violento com ela, ou coisa assim. Então, aqui termina dizendo que é uma fofoca, na verdade, a ideia de que a Cinderela teria casado só por causa que o sapato serviu, né? Ou só por causa de uma vantagem econômica. E essa, eu acho, do meu ponto de vista, uma discussão bem legal para se ter com as meninas, sobretudo, mas também com os meninos, né? Que é a questão de como que a gente casa, por que a gente casa com alguém, quando é hora de casar, quando não é hora de casar, né? Que sempre está, essa história dos casamentos está em muitos contos de fadas, inclusive nos contos que a gente vê do Shrek, da Elsa, né? Da Frozen, sempre tem essa coisa do príncipe que quer casar com a princesa, né? E às vezes muito cedo, e às vezes esse príncipe não é legal, e hoje, graças a Deus, como por exemplo, tanto na história do Shrek quanto na história da Frozen, o príncipe não é exatamente aquele príncipe idealizado, aquele homem idealizado, né? Essa idealização do outro, enfim, vários temas que essa história traz. Vermelha de Raiva traz a história dos sentimentos, que a gente pode ter vários sentimentos. Acho uma história excelente se trabalhar, porque
trata dos sentimentos. E ali aparece na história várias cores que a gente pode ter, né? Além da Branca de Neve, né? Então pode ser vermelho de raiva, roxo de fome e todos os outros sentimentos ligados às cores. Aqui seria até interessante trabalhar um outro livro chamado Monstro das Cores e também o de Divertidamente, ver esse filme com as crianças e ver como as cores estão retratadas ali nos sentimentos, tá? Uma outra história que eu gosto bastante, né? Essa história que eu acabei de falar é Vermelha de Raiva, tá na página 41. Uma outra é a Receita de Bruxa, que é o reconto do Joãozinho e Maria. Eu gosto muito dessa história porque trata sobre alimentação. A bruxa, primeiro, a bruxa não consegue engordar o Joãozinho porque ele não gosta de comer nada. Então ali acho que dá uma discussão bem legal de se trabalhar os alimentos, né? Desse tema da alimentação, do que é bom, do que é saudável. Às vezes uma coisa tem um aspecto feio, a gente não come porque tem aspecto feio, né? O meu menino teve descoberto há pouco o diagnóstico de autismo em grau leve e ele vê muito da cor das coisas. Então, uma época ele só gostava de amarelo, né? Então, às vezes a gente vê a aparência do alimento e não gosta por causa da aparência. E esse Receita de Bruxa trata dessa questão aí da alimentação, né? Então são várias histórias, vocês podem fazer um monte de histórias, um monte de discussões com as histórias originais, né? Trabalhando com as histórias originais e as histórias contadas aqui. Nesse 1 mais 5, né? Fala da adoção, né? Um tema bem legal da adoção de crianças. Então já dei algumas sugestões, eu sei que vocês vão ter muitas outras ideias aí.